Hoje eu vou falar para vocês sobre relacionamentos e eu quero trazer para vocês uma regra fundamental para que você consiga melhorar todos os seus relacionamentos. E essa regra é bem simples. Essa regra é que você precisa lembrar sempre que você é o único responsável pelos seus relacionamentos, que você tem em suas mãos a capacidade de melhorar todos os seus relacionamentos. Eu espero que vocês não fiquem bravos comigo por isso, mas se formos parar para pensar, nós estamos o tempo inteiro tentando encontrar os responsáveis, às vezes, pelos nossos relacionamentos não serem tão bons, né? Então a gente fica tentando achar um culpado, tentando achar um responsável e às vezes se exime um pouco dessa responsabilidade. Por isso é importante que a gente lembre sempre que sim, está em nossas mãos. E se a gente espera que um relacionamento melhore, a gente precisa mudar as nossas atitudes primeiro. A gente precisa buscar essa mudança. Muitas vezes, muitos dos atritos acontecem em função da gente achar que tem razão ou querer ter razão. E por isso hoje eu vou contar uma história para vocês que eu li, não lembro aonde foi que eu li, não lembro a fonte, mas enfim, é uma história que eu li e me chamou muita atenção. Que é mais ou menos, vou resumir ela, né, mas mais ou menos é a seguinte. Um casal ia para uma festa e eles não sabiam ao certo o caminho para chegar nesse lugar, nessa festa. E a mulher achava que era por um caminho, o homem achava que era por outro. E aí, depois de um tempo de discussão, a mulher então disse que tá, tudo bem, deixou o marido que fosse pelo caminho que ele achava que era o correto. Mas ela tinha certeza que era pelo outro caminho. Mas enfim, aí ele foi pelo caminho que ele achava correto e aí ele viu que não era aquele caminho, enfim, chegaram na festa, tudo certo depois. E aí, depois que chegaram em casa e tal, o marido perguntou para ela, mas se você tinha tanta certeza de que o outro caminho que era o correto, por que você não insistiu, por que você não me fez mudar de ideia? E aí ela respondeu para ele que ela preferia ser feliz ao invés de ter razão. Por isso eu digo, né, que muitas vezes a gente quer ter a razão, às vezes tem, às vezes não tem, mas a gente quer sempre ter a razão e quer meio que impor isso para outra pessoa e aí acabam gerando atritos, isso acaba gerando aborrecimentos e por aí vai. E também nessa história da gente querer sempre ter razão, outro ponto a ser observado também é a forma, é a maneira como a gente fala com a outra pessoa. É a nossa linguagem, a forma que a gente se expressa para outra pessoa, né? Então, às vezes, nem sempre a gente tem razão, mas às vezes a gente tem. E aí, nessa hora, a gente precisa lembrar que se eu tentar convencer a outra pessoa com argumentos, enfim, tentar explorar a situação de uma forma diferente, falando calmamente, falando tranquilamente, é um pouquinho diferente do que você tentar impor a sua opinião a qualquer custo. Então, esse é um ponto bem importante a ser observado, que nem sempre a gente tem razão, e mesmo quando tem, existem formas e formas de falar essa nossa opinião, de expressar essa nossa opinião. E é por isso que eu digo para vocês que todos os seus relacionamentos estão nas suas mãos, que todos os seus relacionamentos são sua responsabilidade. Então, eu deixo para vocês, para finalizar, eu quero deixar uma reflexão para vocês. Você prefere ser feliz ou ter razão?